Boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer, inclusive, a paciência de todos que continuam aqui, que estão aqui. Alguns eu vi que chegaram aqui 1h30 pontualmente. Então, queria agradecer a presença de todos. Pelo adiantado da hora, eu vou tentar ser breve e trazer aqui algumas questões que se referem à nossa atuação do Ministério Público do Trabalho. Eu tive um probleminha aqui com os slides, não sei se já estão ok, se já estão... Tá ok, né, João? Obrigada. Eu achei que eu já conhecia as mazelas das OS, por tudo que eu já ouvi, né, tanto através das denúncias que chegam ao Ministério Público, como de outros colegas do país todo, mas hoje aqui nas apresentações eu acabei aprendendo outras mazelas, né? Venda de OCIPs, por exemplo, eu não sabia, e está aqui no Distrito Federal, né, doutora Cláudia, vamos ter que também desviar nosso olhar para essa questão. De repente já tá, o mesmo cidadão já está vendendo OS também, a gente não sabe. Mas, enfim, essa questão das mazelas, desvios de dinheiro, eu acho que as palestras que me antecederam foram brilhantes e praticamente esgotaram o assunto. Então, eu queria trazer um pouco aqui o olhar voltado para o trabalhador, né? Os cofres públicos, o cidadão, a gente já sabe, eu acho que ninguém tem dúvida dos males, né, que as OS causam à população. A maioria delas, como todos já disseram aqui, há exceções, e são poucas as exceções, gente. Isso é que é triste, são poucas as exceções. Mas qual é o problema das OS na visão do Ministério Público do Trabalho, principalmente para a questão do trabalhador? Eu listei aqui as principais denúncias que nós recebemos no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Eu fiz uma pesquisa no nosso sistema que é informatizado e ele mostra bem assim qual o maior volume de denúncias, tanto de trabalhadores como de sindicatos de trabalhadores, de médicos, enfermeiros, enfim, todas as categorias envolvidas. Não sei se tem alguém aqui de sindicato. Tem alguém representando o sindicato? Eu acho que o sindicato é um dos atores que mais tem que se preocupar com essa questão, porque aqui os números que eu vou trazer, os problemas, revelam bem o que resulta isso para o trabalhador. Primeiro que já não tem a estabilidade que o servidor público teria, né? Já não tem, já começa contratado pelo regime da CLT. Então, em primeiro lugar, a terceirização, que já foi abordada aqui, né? A nossa principal atuação é para evitar essa terceirização irregular. Tá? Então, a gente tenta primeiro evitar que isso aconteça. Porque se acontecer, a gente já sabe o que vem pela frente, né? Então, nós temos várias ações civis públicas que combatem essa terceirização irregular. E o que a gente considera irregular? É quando não é complementar. Não é complementar quando é totalmente substituição de toda uma unidade, por exemplo, né? que acontece muitas vezes. E, além da terceirização, também já foi falado aqui da quarteirização, né? Não basta terceirizar. Acho que foi o nosso conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba, né? Enfatizou que é quarteirizado. Às vezes elas são selecionadas e imediatamente passam para uma outra pessoa jurídica. E muitas vezes para cooperativas. Cooperativa de mão de obra, quem sabe, é um dos maiores males desse país. E passa para a cooperativa para quê? Para reduzir custos, né? Para não assinar carteira de trabalho. Está ali o terceiro ponto, ausência de anotação de CTPS e registro de empregados. Então, a gente teve casos que os trabalhadores não tinham carteira assinada. Alguns contratados por cooperativas, alguns foram obrigados a constituir pessoa jurídica, que é a famosa pejotização. Tivemos casos de... Agora, recentemente, um colega firmou um termo de ajuste de conduta que a OAS obrigava todos os médicos, foram 40 médicos, que tiveram que constituir pessoa jurídica para conseguir trabalhar. Assim, quem não sabe da gravidade disso, o médico passa a ser o empregador. Alguns têm que contratar a sua equipe de trabalho. Então, ele assume uma responsabilidade que não deveria ser dele. Passa a ter empregado junto com ele. Em vez dele ser o empregado, ele passa a ser o empregador, muitas vezes. Outro forte motivo de denúncia é que o próprio hospital, é hospital normalmente, né, que é gerido por OS,
não cumpre as próprias normas de medicina e segurança do trabalho, né, que é regulamentado pela NR 32 do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso, aliás, não é um privilégio só de OS, não, gente. Muito hospital público aqui também não cumpre essa norma do Ministério do Trabalho. Mas, assim, então tem muita denúncia também relativa a isso. Muito acidente de trabalho, doença profissional, né, por falta de cumprimento dessas normas. Outro motivo de denúncia, de muitas denúncias, é falta do pagamento das verbas rescisórias. O trabalhador é demitido, não recebe ou demora a receber. Os colegas do Ministério Público do Estado já devem ter ouvido falar também das OS que somem, né? Muitas vezes estão lá atuando, de uma hora para outra desaparecem. Né? Aí os trabalhadores correm no Ministério Público, meu FGTS, minha verba rescisória, quando a gente vai ver, sumiu todo mundo, não tem mais ninguém. Você até achar quem é que está por trás disso, né? O trabalhador fica esperando, vai para a Justiça do Trabalho, reclamar dos seus direitos. Outro problema gravíssimo também que a gente recebe muita denúncia, o próprio atraso no salário. Né? A gente sabe que também não é só essa empresa, a própria administração pública, olha o Rio de Janeiro aí no momento, né, atrasando salários. Mas qual é a gravidade? O servidor público vai, protesta, vai, reclama, enfim. E o trabalhador com carteira assinada tem receio de reclamar. Né? Por isso que muitas vezes a gente recebe denúncias anônimas. O trabalhador não quer se identificar. E, às vezes, basta a entidade atrasar o repasse, né, que já atrasa o salário. Por quê? Porque a OS não tem capacidade financeira. Muitas vezes ela não tem patrimônio, não tem nada. Então, depende totalmente daquele repasse mensal do município ou do Estado. Né? Então, às vezes, atrasou a fatura lá 2 dias, 3 dias, o trabalhador já está sem receber seus próprios salários. Improbidade administrativa, já se falou bastante aqui também, a gente também recebe denúncia contra diretor de hospital, que está desviando recurso. A nossa atuação normalmente, como o Ministério Público do Estado atua nessa questão, muitas vezes a gente passa para cá, né, para eles, e às vezes faz atuação em conjunto, né, para poder combater a questão da improbidade. Outra matéria que eu não sabia que era muito frequente, mas também está acontecendo, é não contratar as pessoas com deficiência. Né? Para isso a gente vai até aqui atrás das organizações que lutam pela contratação de pessoas com deficiência, porque essas OS realmente não estão contratando. Elas ignoram a lei do deficiente, né? E não contratam essas pessoas. Se fosse concurso público, teria cota do deficiente. Então, essa é uma questão a refletir, porque o concurso público está ali, a gente tem como fiscalizar, né? O colega de Goiás já falou que é difícil a gente fiscalizar a seleção pública, né? Essa que é a verdade, porque cada entidade tem o seu critério de seleção, a lei não diz como é que tem que ser essa seleção, o Supremo também, infelizmente, não falou só que tem que ter a seleção pública, o princípio da moralidade, da impessoalidade, mas não diz como é, então cada entidade tem a sua seleção e então resulta nisso. Como não tem o concurso público, não tem a cota do deficiente, então as OAS também não se preocupam com isso. Normalmente elas só vão contratar quando são chamadas lá no Ministério Público e a gente, né, pressiona para contratar. Se não contrata, a gente tem que mover a ação civil pública para isso. E também, infelizmente, uma outra questão muito denunciada é o assédio moral. É uma questão gravíssima e assim, eu andei pensando muito sobre isso, porque a gente sabe que na administração pública tem também, mas na OS o trabalhador não tem estabilidade, ele tem medo de perder o emprego dele. E muitas vezes são casos de humilhações graves, inclusive aqui no DF, viu, doutora Cláudia? Eu soube dessa questão no DF, tem poucos dias que eu fui pesquisar no nosso sistema, eu vi que tem uma denúncia grave aqui de assédio moral contra um diretor de uma dessas OSs. E, assim, os trabalhadores realmente não sabem a quem se dirigir, o que fazer para evitar isso. Porque não tem estabilidade e assim, esses diretores, muitas vezes, são ligados aos que a gente chama donos das OS. Né? Eles são todos poderosos, que às vezes usam o trabalhador até fora do hospital,
né? Alguns levam para suas clínicas para trabalhar e quem está pagando a conta é a OS. Então, assim, é um caso muito sério e é difícil de lidar, gente, com assédio moral. É uma área que até eu falo com meus colegas, assim, é uma área que eu prefiro não atuar, não sou desse núcleo de assédio moral, porque a gente sente o sofrimento dos trabalhadores. Né? Já atuei nessa área, trabalhadores choram na nossa frente, sabe? Então, é complicado. E o volume de denúncia é muito grande em relação a essa questão do assédio. Que a gente não vê tanto na administração pública, porque na administração pública o servidor enfrenta. Né? Chama o sindicato, vai no sindicato, faz o barulho dele. Mas na OS não, é bem diferente disso. Bom, então assim, esses seriam os principais, mas tem outras coisas, né? As questões trabalhistas em geral chegam denúncia também contra o OS. Pode passar para a próxima tela? Eu selecionei aqui alguns casos de atuação nossa. Ó, novamente a Cruz Vermelha aí aparecendo. Quem já falou da Cruz Vermelha, acho que foi o nosso colega lá da Paraíba, né? A gente nem conversou, mas coincidentemente trouxe o mesmo caso aqui, porque eu acho que é um caso emblemático, esse lá do Piauí. O que aconteceu lá no Piauí, nesse município de São Raimundo Nonato, é o nome do município. A prefeitura já tinha feito um concurso público para contratar os servidores para uma UPA do município. E o concurso estava vencendo, o município não chamava os concursados começaram a entrar com ação na Justiça do Trabalho para serem convocados e foram surpreendidos com o fato de que era uma OS que ia assumir. O Estado do Piauí chamou a OS, contratou a OS para assumir aquela UPA. UPA feita com verba federal, a Polícia Federal poderia ter entrado nesse caso também. Então, o que aconteceu? Começou a chover reclamação trabalhista, o juiz começou a mandar nomear, mas a OS não poderia contratar, né, aqueles servidores concursados. Esse juiz foi muito atuante, o colega do Piauí também foi muito atuante, porque eles conseguiram... Podia passar a próxima tela, João? O colega entrou com a ação não só para não ter a terceirização para a UPA, como também para chamar os concursados. E o juiz, no início do processo, ele já deu a tutela antecipada, determinou a imediata nomeação dos candidatos aprovados no concurso, declarou a proibição da admissão direta de trabalhadores pela Cruz Vermelha, que era a OS, e declarou já rescindidos os contratos de trabalho, porque eles já tinham começado a contratar trabalhadores. Declarou rescindir esses contratos. Declarou nulidade do contrato, incidentalmente, já no processo, e deu um prazo de 30 dias para o cumprimento de todas essas medidas. Então, imagina, mudou tudo, né, lá no município. E aí fica aquela pressão também da população, né, para a UPA começar a funcionar. E isso foi final do ano passado. Entraram com 3 mandados de segurança no tribunal, lá do Piauí. Não conseguiram caçar a tutela antecipada. Não, volte lá, por favor, João. Tem uma coisa importante aqui, que é o seguinte, o desembargador que relatou os mandados de segurança, ele não só negou, né, a liminar que foi pedida, como fez uma crítica muito severa a essa questão das OS. Ele destacou que configura a prática deletéria de terceirização de serviços com efeitos danosos sobre a qualidade do serviço público e sobre os direitos dos trabalhadores. Porque quando a gente entra com essas ações, a gente já leva vários casos, né, com exemplos do que resultou aquela contratação. Então, eles já ficam sabendo, né, o que vem pela frente, né, o que pode resultar aquela contratação. Depois do recurso, foi mantida a decisão no TRT, lá do Piauí. E aqui, eu acho que também já foi falado isso, foi até o Supremo Tribunal Federal essa questão. Né, o Estado do Piauí levou a questão para o Supremo, achando que lá no Supremo conseguiria, né, reverter a decisão, ou já com base na decisão da ADI 1923, mas não conseguiu reverter, nem no recesso, isso foi no recesso do Judiciário, lá com o ministro Lewandowski, que estava lá no plantão,
e também, já no mérito, não conseguiu também reverter a situação. O ministro Luiz Fux também não levou adiante a reclamação. Entendeu que não era o caso de caçar aquela liminar, porque era uma situação que realmente não podia, ter essa terceirização, principalmente porque havia concursados aguardando o chamamento. Fazer o que com esses concursados? Estão todos ali prestes a serem admitidos, serem servidores públicos e de repente não vão mais ser. Que as pessoas dedicam anos dos seus estudos para finalmente chegar, médicos, enfermeiros, enfim. Então, foi mantida a decisão do juiz da vara e agora eu soube que fizeram um acordo no processo conforme a decisão do juiz desde o início do processo. Então, firmaram esse acordo e a UPA vai ser administrada diretamente pelo Estado. Qual o próximo caso, João? Por favor, passe aí. Um outro caso que nós tivemos emblemático foi em Araraquara, São Paulo. São Paulo é um estado onde tem, eu acho que a maior parte das OS, a maior parte dos hospitais de São Paulo já estão sendo administrados por OS. Eu acho que não é essa tela. O município de Araraquara quis também terceirizar a UPA Central, que é uma UPA muito grande lá em Araraquara. Então, seria terceirizada toda a gestão e todos os postos de trabalho dessa UPA. Quer dizer, UPA é o que tem de mais básico, não é isso, gente? O pessoal que trabalha na saúde. UPA, Programa Saúde da Família, é o que tem de mais básico. Então, não é especial, não tem especialidade, mas esse município queria terceirizar toda a UPA. É semelhante ao caso do Piauí, só que essa UPA era muito grande, era muita gente envolvida. O colega ressalvou que, não para mostrar que nós somos contra toda e qualquer terceirização. Não, pode ter a terceirização quando o serviço é complementar. Então, ele ressalvou que poderia, quando a terceirização é verdadeiramente complementar, pode ser terceirizado. A sentença foi procedente, o tribunal lá da 15ª região, que é a região de Campinas, confirmou a sentença. Só que aí aconteceu o seguinte, mesmo eles perdendo no recurso, não cabia mais recurso nenhum, ainda assim descumpriu a decisão transitada em julgado, contratou o Instituto Aqua, não sei se está por aqui pelo DEF, esse instituto, mas está lá em São Paulo, foi contratado. O colega cobrou a multa pelo descumprimento da sentença, na época 5.440.000. E em função desse descumprimento da sentença, o colega entendeu que não devia cobrar só a multa, porque a multa é quem vai pagar o município. Então, entendeu por ajuizar a ação contra o prefeito municipal. É importante, eu acho, muito importante, por isso que eu sempre faço contato com colegas como a doutora Cláudia, do Ministério Público de Contas, e outros colegas. Eu atuei lá no Pará também, a gente tinha uma parceria muito forte com os colegas do Ministério Público do Estado, para responsabilizar o gestor. Porque eles descumprem decisão judicial com a maior tranquilidade, como se não tivesse gravidade nenhuma nisso, porque não são eles que vão pagar a multa. Então, paralelamente, vários procuradores já também ajuizam ação contra o gestor. Então, nesse caso, teve uma ação contra o prefeito, não só porque ele contratou esse instituto, e porque também esse instituto já tinha tido problemas lá no hospital municipal, lá do município. Esse Instituto Aqua deu problema, não funcionou a contento, ele substituiu por outra OS. Pode passar aí a tela, por favor, João. Contratou um Instituto Corpore. Eu acho interessante os nomes também das OS, São centenas com os nomes criativos, enfim. Surge assim do nada. Contratou esse instituto. Esse instituto, por sua vez, contratou os médicos por PJ, fez a famosa pejotização. E o prefeito ficava dando entrevista lá no jornal, dizendo que queria liberdade para contratar, não se conformava com a decisão da Justiça do Trabalho. Pode passar, João, por favor.
colega cobrou multa de R$1 milhão, eu acho que até podia ser mais. Eu já passei a adotar nas minhas ações, é o mínimo de tanto. O juiz pode aumentar se ele quiser cobrar uma multa maior. E depois disso, o prefeito contratou outro OS, que chama CADESP, Centro de Apoio aos Desempregados do Estado de São Paulo. Quer dizer, olha o nome da OS, para sensibilizar as pessoas. Dizer, olha, essa OS aqui reúne os desempregados do Estado de São Paulo. Quer dizer, para sensibilizar os menos avisados, no caso. Volte lá, por favor, João. Essa OS foi a que contratou os 40 médicos como PJ. E nenhum empregado era contratado no regime da CLT, todos PJ. Então, e além dessa ação comum contra o prefeito, ele também ajuizou ação de improbidade, né? Não só contra o prefeito, contra o secretário, o presidente de uma fundação também estava envolvido na questão. Essa fundação tinha um termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público e essa fundação é que geria vários hospitais. Para burlar esse TAC, termo de ajuste de conduta, foi que o município contratou diretamente a OAS. Então, assim, esse colega fez um trabalho exemplar lá em São Paulo e saiu atirando para todos os lados, né, para poder realmente vetar essa contratação. Pode passar para o próximo caso, João. Esse aqui a doutora Cláudia já falou, né? A doutora Cláudia e o colega da Paraíba também, que é o caso aqui do DF. Esse caso aqui é famoso, acho que a maior parte das pessoas aqui conhece, né, da Sociedade Espanhola. Nessa questão aí, além da atuação do MP de Contas e aqui do MP-DFT, também teve uma atuação nossa do Ministério Público do Trabalho. No ano de 2009. Então, a colega entrou com a ação, a colega Ludmila Reis entrou com a ação para evitar essa terceirização, foi antes da assinatura do contrato, entrou com essa ação, o juiz, a juíza, no caso, ela deu uma antecipação parcial da tutela, né, ela estava na fase do procedimento seletivo, ela deu uma tutela para não nem divulgar o resultado do processo e para evitar a contratação de qualquer um desses aprovados nesse procedimento. Pode passar. Aí o que aconteceu foi que antes da audiência foi suspenso o processo, foi suscitado conflito. A gente ainda tem esses percalços no nosso trabalho, né? Às vezes a gente está ali conseguindo as coisas com o juiz de primeiro grau, a parte consegue levar o caso para a justiça comum, né? Entendendo que não é atribuição nossa. Por isso que precisa essa parceria constante entre os membros do Ministério Público. Né? Suspendeu, ficou o conflito lá no STJ sendo discutido, mas depois saiu a decisão aqui do TJ, porque justamente os colegas aqui do MP-DFT e MP de Contas também fizeram um trabalho aqui no Tribunal de Justiça e a 8ª Vara de Fazenda declarou nulo o contrato de gestão. Não houve recurso, porque exatamente encerrou. Que ano encerrou essa OS? Foi em 2009, 2010? 2010, né? Porque justamente porque ela não funcionava mesmo, estava tudo errado com ela. E foi encerrado o contrato com a OS. Então, no caso, a juíza do trabalho não julgou o mérito da questão, não chegou a julgar, porque não tinha mais OS, já estava encerrado. Então, julgou, perdeu o objeto a ação. Gente, são muitos casos, mas assim, o nosso trabalho principal é tentar evitar que aconteça. Né? E antes de entrar com uma ação dessa, a gente normalmente chama o ente público, tenta, né, fazer um ajuste de conduta. Às vezes não precisa nem assinar o termo de ajuste de conduta, basta voltar atrás, reconhecer alguma irregularidade que haja. Né? Então, assim, para a gente chegar a esse ponto de entrar com a ação, é porque a gente já tentou administrativamente e não conseguiu evitar. Mas mesmo com essa tentativa, assim, como é um fenômeno, as OS realmente estão se alastrando, esse número de ação nosso também vai proliferar. Né? Porque os estados todos estão querendo realmente implementar esse modelo. Essa outra ação foi ajuizada no estado da Bahia. Aqui não foi OS, mas eu trouxe esse caso para mostrar um caso de cooperativa. Né? Eles contrataram, eles terceirizaram para uma empresa privada
e essa empresa imediatamente quarteirizou, né, uma cooperativa. Essa cooperativa é chamada Copraz. Aqui a juíza também deu uma sentença brilhante e mais uma vez ressaltando as mazelas dessa questão da terceirização PROES. Afirmou a juíza, o que o autor vem buscar aqui é a proibição deste tipo de contratação de trabalhadores pelo poder público. E tem razão, não vejo possibilidade de transferência total de gestão e operação do serviço público de saúde hospitalar sem se questionar a qualidade na prestação de serviços e o real benefício à população. O caos está instalado. Né? Agora, o que é pior, todo mundo reconhece esse caos, mas muitos entes públicos deixam esse caos acontecer de propósito. Né? É isso que nós temos que ficar atentos. Por que abandonam esses hospitais? Né? Deixam o caos ficar instalado para depois ter o pretexto de terceirizar. Não está funcionando, não tem médico, não tem remédio, como se a OS fosse suprir isso tudo, né? Como se fosse fazer um milagre. E, na verdade, a OS depende 100% do repasse de recursos. É muito difícil a OS entrar com algum equipamento, entrar com instalação. Não entra, gente. A realidade é que elas entram sem nada, normalmente. Né? Se apropriam do equipamento, de todo o material, até tudo, uniformes, EPIs, tudo é o Estado ou o município que fornece. A OS normalmente entra só mesmo com a mão de obra. Nesse caso da Bahia, houve recurso, ganhamos também, né, na vara, houve recurso no tribunal. Infelizmente, o tribunal declarou incompetência da Justiça do Trabalho, que está sendo raro, tá? Graças a Deus, porque a gente já lutou muito por essa questão da competência. Remeteu o processo para a Justiça Comum, ou seja, ia ficar anos, né, na Justiça Comum para ser julgado. Mas, felizmente, nós conseguimos reverter. Pode passar, por favor, a tela, João. Conseguimos reverter isso no Tribunal Superior do Trabalho e os autos agora voltam para julgar o mérito da questão. E está suspensa a contratação. Quer dizer, é muito importante a gente conseguir eliminar ou tutela antecipada, né? Porque se a gente não consegue isso na vara, a IOS vai continuar funcionando e fica mais difícil, depois de tudo já consumado, fica mais difícil tirar. Esse outro caso também, São Paulo, município de Barueri. Essa ação foi contra o município, contra o prefeito, seu Gilberto Gil, e contra a própria OS, a ProSaúde. Essa ProSaúde é muito conhecida, né? 5 minutos, já estão me avisando. Essa ProSaúde é grande, essa OS, ela tem vários municípios, pela pesquisa que eu fiz, ela está em vários municípios, inclusive tem aqui em Araguaína. Araguaína faz parte aqui da nossa região, 10ª região. E também Araguaína tem problemas gravíssimos com essa OS, atraso de salários, trabalhadores são demitidos e não recebem. Enfim, então lá em São Paulo também teve essa situação de OS. Também foram ao Supremo, isso aqui é uma notícia boa, porque eu identifiquei pelo menos 3 casos que o Supremo, mesmo depois da decisão da ADI, já negou liminar para suspender. Né? Então o Supremo, pelo menos até agora, tem sido criterioso a não cassar liminares de juízes de vara. Né? Então, esse caso de Barueri também, o ente público foi até o Supremo e o Supremo manteve a decisão. Bom, a gente tem vários casos aqui, mas em razão dos meus 5 minutos que eu disse que eu ia ser obediente, não ia passar, eu vou trazer aqui, pode pular, por favor, para o slide 6, que é a questão da Paraíba. Exatamente, eu estou com uma situação aqui da Paraíba. Quando o senhor começou a falar, eu lembrei que, embora assim, vocês já fizeram esse brilhante trabalho lá, já combateram várias fraudes, mas uma colega recentemente teve que ajuizar uma ação contra o Estado da Paraíba e a OS chamada IGES, Instituto de Gestão em Saúde, Instituto Gerir. Não sei se está por aqui também. É só está em Goiás. Instituto Gerir. A ação dela me impressionou muito. De Goiânia. Nossa. De Goiânia deve ter um vendedor de OS lá também. Então, essa ação foi ajuizada esse ano, né? A OS também estava obrigando os médicos a constituir a PJ,
né, todos os médicos, ela não conseguiu reverter isso nas audiências administrativas. Então, era um pré-requisito para a contratação, era a constituição de PJ, né, então, trabalhadores sem registro, atraso de salário, ausência de intervalo para almoço, né, a pessoa trabalhar, às vezes, lá 10, 12 horas sem nenhum intervalo, ausência de repouso semanal remunerado, excesso de jornada, tratamentos discriminatórios, isso acontece muito, tratamentos discriminatórios, até porque algumas levam servidores públicos, né? Imagina um servidor público junto com outro que não é servidor público, começa realmente a ter tratamento discriminatório. Então, ela ajuizou essa ação, pediu para o Estado da Paraíba cumprir seu dever de fiscalizar, porque, pelo visto, está falhando nessa fiscalização, né? Pediu retenção de faturas apresentadas pela OAS, caso ela não cumpra essas obrigações trabalhistas, além de outras medidas de fiscalização. Tá? A gente tem tido sucesso também nesses pedidos do dever de fiscalizar, né? Porque não basta estar na lei, a gente às vezes precisa de sentença mandando o ente público fiscalizar. Né? Ela pediu dano moral coletivo no valor de 10 milhões de reais. E aí depois, com certeza, vai pedir para o prefeito ressarcir, né? O Estado da Paraíba. Não tem sentença ainda nesse caso, porque ele é recente. Temos vários outros casos, gente. Eu fico à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, né? A gente, infelizmente, nem sempre consegue, como a doutora Cláudia falou, que a gente tem nossos percalços, né? A gente tenta, através das ações, tenta antes de entrar com a ação, tenta resolver e ajuiza as ações em último caso, quando necessário. Né? Mas, assim, vários casos concretos, né, de prejuízos sérios aos trabalhadores. Isso vai exigir uma atuação muito firme por parte dos sindicatos. Se os sindicatos não forem os primeiros a se levantar contra isso, o cidadão é o último a saber, porque o cidadão quer ver o negócio funcionar, não é isso, doutor? Quer ver funcionar, para o cidadão não interessa se a UPA está com a S, com o CIB, com o Estado, ele quer ser atendido, ele quer o serviço público. Né? Mas o primeiro a ser atingido é o trabalhador. Em segundo lugar, depois é que começa a funcionar, é que a população começa a sentir se dá certo, se não dá certo, se é bom, se não é bom. Mas o trabalhador, com certeza, é o primeiro a sentir o reflexo dessa situação das OS. Então, agradeço a todos, agradeço principalmente a doutora Cláudia, que me fez esse convite, e já parabenizo a doutora Cláudia porque ela é a verdadeira idealizadora desse encontro. E espero que seja o primeiro, doutora Cláudia, de outros que a gente pode fazer, inclusive, para debater questões que foram levantadas aqui. Obrigada a todos.